Feliz Ano Novo a todas as nossas ouvintes! Independente do que esteja acontecendo neste começo de 2025 na sua vida, Nancy DeMoss Wolgemuth vai te mostrar como focar nas coisas que realmente importam. A verdade é que somos mais felizes quando estamos desfrutando de Deus e de seus propósitos para a nossa vida, preencher a terra com a sua glória. Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de O Céu Reina, na voz de Renata Santos. Nancy vai falar não apenas como ter uma feliz celebração de Ano Novo, mas como ter um ano pela frente verdadeiramente abençoado. Feliz 2025! Eu gostaria de começar este novo ano lendo juntas uma passagem na Palavra de Deus que nos ensina como ser felizes. Como ser felizes hoje e amanhã, na próxima semana, na semana seguinte e ao longo deste ano. A passagem que vamos explorar nos próximos dias é o Salmo 1, o primeiro salmo. É um dos salmos mais conhecidos nas Escrituras e é um que sempre amei ao longo dos anos, mas nunca tive a chance de ensinar antes. Estive estudando muito nas últimas semanas, nos últimos meses, e eu estou muito animada com o que o Senhor tem revelado ao meu coração em relação ao Salmo 1 e que agora podemos passar esses próximos dias analisando este capítulo. Se possível, nos acompanhe na leitura dessa passagem. Você vai aproveitar mais essa série se acompanhar na sua própria Bíblia. Os Salmos, como você sabe, são o inário de Israel. É uma coleção de canções de adoração. Existem diferentes tipos de canções, diferentes gêneros, como dizem. Há canções de louvor e agradecimento no livro dos Salmos. Existem canções de lamento ou queixas, como às vezes são chamadas. Elas podem ser um lamento individual, uma pessoa passando por um momento muito difícil e que desabafa com o Senhor, e há também salmos de lamento coletivo, onde o salmista fala sobre o povo de Deus passando por um tempo difícil. Então, há o que são conhecidos como salmos messiânicos ou reais. No contexto, eles se referem ao rei. Salmos sobre o rei ou centrados em uma oração pelo rei de Israel. Na visão mais ampla, muitos desses salmos referem-se ao filho real de Davi, o Messias. Então, são conhecidos como salmos messiânicos porque apontam para Cristo. Além disso, temos salmos como o Salmo 32 e o Salmo 51, que são conhecidos como salmos penitenciais. Esses são salmos que focam no arrependimento, na busca de Deus pelo perdão. Há ainda os salmos conhecidos como salmos de sabedoria. Eles são semelhantes em muitos aspectos aos provérbios. Esses salmos de sabedoria nos ensinam como ser abençoadas, como seguir o caminho certo, como andar nos caminhos de Deus e nos alertam contra os caminhos errados. O Salmo 1 é um salmo de sabedoria. Os salmos abordam cada fase e cada experiência da vida. Quando olhamos para qualquer salmo, inclusive o Salmo 1, vemos que essas passagens nos apontam para a sabedoria divina. Elas nos direcionam para os caminhos de Deus. Mas os salmos também nos apontam para Cristo, que é a sabedoria de Deus e a nossa justiça. Vamos ver muito sobre justiça no Salmo 1. Vamos ver vislumbres de Cristo, que é a nossa justiça. É Ele quem nos justifica. É Ele quem pode nos tornar justos diante de um Deus santo. O Salmo 1 é, na verdade, uma introdução ao restante do livro dos Salmos. Este salmo curto, 6 versos, serve como uma base sobre a qual todo o resto do livro dos Salmos se sustenta. Charles Spurgeon disse que podemos considerar este salmo como o texto sobre o qual todo o restante dos salmos compõem um sermão divino.
Aqui está o texto, e os outros salmos se desenvolvem e se expandem a partir desse primeiro salmo. Vamos ver neste salmo alguns temas que são encontrados ao longo dos outros salmos, mas também ao longo de todas as Escrituras. Portanto, hoje, ao iniciarmos esta série, gostaria de fazer algumas observações gerais sobre este salmo e, ao longo desses próximos dias, vamos nos aprofundar com muito mais detalhe. Gostaria também de te encorajar, nos próximos dias, a ler o salmo durante o seu período devocional. Leia várias vezes, talvez em diferentes traduções. E ao longo da próxima semana e meia, enquanto passamos juntas por este salmo, quero desafiá-la a memorizá-lo. Você consegue! Esta é uma ótima maneira de começar este novo ano. Memorize-o, medite nele, reflita sobre ele e faça dele uma base para a sua vida neste ano que está começando. Vamos ler o Salmo 1, que na minha Bíblia está intitulado como Os Justos e os Ímpios. Vamos ver que há dois tipos de pessoas retratadas neste salmo. Nos primeiros 3 versos, que é a primeira metade do salmo, vamos ver o caráter e a felicidade da pessoa justa. E na última metade do salmo, versos 4 a 6, vamos ver o caráter e o destino final daqueles que são ímpios ou injustos, dependendo da tradução que você tem. Salmo 1, começando com o verso 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Uma das coisas mais óbvias que se destaca para mim neste trecho é que há uma série de contrastes, muitos opostos. Por exemplo, vemos 2 tipos de pessoas, 2 caminhos de vida, o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Um caminho é centrado em Deus, o outro é centrado em si mesmo. Um leva à bênção, o outro leva à destruição. Matthew Henry resumiu este salmo como falando da santidade e felicidade de um homem piedoso e da pecaminosidade e miséria de um homem ímpio. Isso resume bem o Salmo 1. Podemos ver esse contraste na primeira palavra do salmo, bem-aventurado. Essa é a santidade e a felicidade de um homem justo. Veja agora a última palavra do salmo, perecerá. Viu o contraste? A pecaminosidade e a miséria de um homem ímpio que perecerá. Bem-aventurança e perecimento. Esse é um contraste. Vemos o contraste neste salmo de 2 destinos diferentes. Temos o resultado e o futuro da pessoa justa que permanecerá, que prevalecerá, contrastado com o futuro e o destino da pessoa ímpia. Essa pessoa perecerá. Há uma passagem paralela a este trecho do Antigo Testamento, encontrada no Novo Testamento, no Sermão da Montanha, onde Jesus fala sobre 2 portões que levam a 2 caminhos muito diferentes. Em Mateus capítulo 7, começando no verso 13, Jesus disse: "Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram."
Um caminho leva à destruição e o outro leva à vida. E o portão que leva à vida é um que poucos encontram. Jesus continua no Sermão da Montanha falando sobre duas árvores diferentes. Vemos esse contraste entre dois caminhos de vida. Há uma árvore saudável e uma árvore doente. A árvore saudável dá bons frutos e a árvore doente dá frutos ruins. Em seguida, ele menciona dois homens distintos, um sábio e um tolo. Você se recorda que esses dois homens construíram suas casas sobre fundações diferentes? O homem sábio edificou a sua casa sobre a rocha, enquanto o homem tolo a construiu sobre a areia. Os resultados dos dois projetos de construção foram bastante diferentes. A casa construída sobre a rocha permaneceu firme quando as tempestades vieram. A casa construída sobre a areia caiu e foi destruída quando as tempestades chegaram. É interessante quando lemos este salmo e quando vemos os contrastes em Mateus 7. Parece que não há espaço para meio termo, não é? Ao começarmos esta série, eu gostaria que refletissem na seguinte pergunta: eu estou andando no caminho dos justos ou no caminho dos ímpios? A resposta a essa pergunta determina o resultado final da sua vida, determina o seu destino eterno. Mas a resposta a essa pergunta também determina o resultado do seu ano, se você será feliz no ano que está por vir ou miserável. E vamos falar bastante sobre isso ao longo desta série. Há outro contraste encontrado neste salmo nos versos 1 e 2. O caminho dos justos é mencionado e há um contraste entre o que eles não fazem, que está no verso 1, e o que os justos fazem, que está no verso 2. Esse é outro contraste. E, novamente, nesses primeiros versos, há o contraste entre o conselho dos ímpios, visto no verso 1, e a lei do Senhor, vista no verso 2. Esses são opostos um do outro. Vemos uma série de contrastes e vamos falar sobre eles nos próximos dias. Eu quero me concentrar por alguns momentos na primeira palavra deste salmo, bem-aventurado ou abençoado. Esta palavra hebraica é usada 26 vezes nos Salmos e é usada para descrever a bênção de Deus para o homem. Se abençoarmos a Deus, essa é uma palavra diferente. Mas esta palavra, encontrada no Salmo 1, é uma palavra que significa feliz. O segredo da felicidade está neste salmo. Na tradução grega do Antigo Testamento, a palavra usada aqui para feliz é a mesma palavra usada no início do Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, felizes são os pobres de espírito. As bem-aventuranças são os segredos de Deus para a felicidade. Aqui no Antigo Testamento, o terreno é preparado para as bem-aventuranças. Este é o segredo para a felicidade. Este é o segredo para a bem-aventurança. A palavra bem-aventurado no Salmo 1 é, na verdade, plural. Poderia ser melhor traduzida como bem-aventuranças. Isso seria um pouco difícil de dizer, mas fala de uma bênção abundante. Além disso, ela é enfática. Bem-aventurados são aqueles que seguem este caminho. Charles Spurgeon falou sobre essa palavra e disse que ela significa as bem-aventuranças, as alegrias duplas, os pacotes de felicidade, as montanhas de deleite. Você consegue visualizar essa felicidade transbordante?
Não se trata de uma felicidade esparsa, não é uma felicidade escassa, é uma felicidade abundante e transbordante. Vemos esse mesmo conceito ao longo dos Salmos, a ideia de Deus querer abençoar o seu povo com uma felicidade abundante. Deixe-me ler alguns outros versos dos Salmos que usam essa palavra. Salmo 2:12. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Salmo 32:1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Salmo 34:8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Salmo 40, versículo 4. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes nem para os que seguem a mentira. Salmo 65, 4. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que habite nos teus átrios. Salmo 84, 12. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado, feliz, é aquele que em ti confia. Salmo 94, 12. Bem-aventurado, Senhor, é aquele a quem tu repreendes. Isso não parece ser uma bênção abundante, não é? Mas as Escrituras dizem que aquele que é disciplinado por Deus, o Filho de Deus, que é corrigido pelo Senhor, é abençoado. Bem-aventurada é essa pessoa a quem ele ensina pela sua lei. Salmo 112, 1. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Salmo 146, verso 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Ao ouvir estes versos e muitos outros como estes, você diria que Deus quer que sejamos abençoadas? Claro que sim! Ele quer que sejamos felizes e está dizendo em sua palavra, incluindo o Salmo 1, aqui está o caminho para ser verdadeiramente feliz, para ter uma felicidade transbordante. Aqui está outra observação que eu faço da lista de versos que eu acabei de ler. A bem-aventurança, a verdadeira felicidade, está conectada ao Senhor. Todos esses versos tinham algo a ver com o seu relacionamento com o Senhor. Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Bem-aventurado é aquele que se refugia no Senhor. Esta é a condição feliz das pessoas cujas vidas giram em torno de Deus. Também diz que não há verdadeira felicidade ou bênção a ser encontrada em uma vida vivida à parte dele. Certamente você conhece pessoas assim como eu conheço, que não estão pensando em Deus em suas vidas. Elas acham que são felizes, acham que terão um ano novo feliz. Elas podem até se divertir bastante em festas, no final de semana. Mas não há verdadeira, duradoura e profunda felicidade ou bênção a serem encontradas sem Ele. As bênçãos do Salmo 1 são condicionais, assim como em outras partes das Escrituras. O verso 1 nos diz que há certas coisas que vão destruir a sua vida. Elas vão te deixar infeliz. Elas vão te impedir de experimentar o melhor de Deus em sua vida. Elas vão te colocar em um caminho de miséria. O verso 2 nos diz que há outras coisas que vão edificar a sua vida. Elas vão te tornar frutífera, estável e vão te dar uma maior capacidade
de desfrutar de Deus, de experimentar o melhor dele em sua vida. O Salmo está dizendo essencialmente a bem-aventurança, a felicidade do homem ou da mulher que vive dessa maneira. Ao longo deste salmo, vamos ver a centralidade da palavra de Deus como base para a nossa felicidade. Se quisermos ter uma vida abençoada, frutífera e justa, é essencial que baseemos nossa vida na palavra de Deus. Vamos falar muito sobre o papel da palavra de Deus em nossas vidas à medida que exploramos este salmo. Jesus disse: "Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam." Portanto, uma vida centrada na palavra de Deus, uma vida de ouvir a palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus, resultará em uma vida abençoada. Eu quero muito que você seja abençoada neste novo ano. E vamos lançar novamente este ano, como fizemos no ano passado, o que chamamos de Desafio Diário da Leitura Bíblica. É muito simples. Simplesmente incentivamos nossos ouvintes a ler a Bíblia todos os dias. O desafio começa hoje. Caso você ainda não tenha se inscrito no grupo de WhatsApp, ainda dá tempo. Acesse o nosso site e clique no link do grupo de WhatsApp. Não fique fora dessa bênção. O tipo de bem-aventurança que estamos falando no Salmo 1 não é o tipo que depende das suas circunstâncias ou de como você se sente. Esse tipo de felicidade não é controlado ou diminuído pela adversidade que vem à sua vida. Este salmo promete uma fonte de bem-aventurança e felicidade que durará. Ela persistirá independentemente do que está acontecendo ao seu redor. O Salmo 1 descreve alguém que permanece satisfeito, firme e constante, apesar das circunstâncias que possam surgir em sua vida. Deixe-me dizer a você, neste primeiro dia do novo ano, que Deus quer abençoar você. Ele quer que você seja feliz. Isso não significa que suas circunstâncias serão fáceis este ano. Algumas de vocês estão no meio de grandes dificuldades agora. E se você não está, em algum momento enfrentará algumas dificuldades. Para algumas de nós, é possível que haja dificuldades enormes, sofrimentos nos dias vindouros. O fato é que vivemos em um mundo caído e as dificuldades são inevitáveis. Este é um mundo onde temos alergias, gripes, câncer, impostos, crimes, divórcios, promessas quebradas, tempestades, furacões e tornados, desastres físicos, econômicos, relacionais, desastres naturais. Tudo isso e mais. Mas aqui está uma boa notícia. Deus está redimindo este mundo quebrado e caído. Há o tema da bênção que encontramos nas Escrituras desde o primeiro capítulo até o último. E este pode ser um ano novo, abençoado e feliz para você. Se será ou não, dependerá de qual desses dois caminhos você escolher: o caminho dos justos ou o caminho dos ímpios. O fato é que somos mais felizes quando estamos desfrutando de Deus e cumprindo o seu propósito para nossas vidas, de encher a terra com a sua glória. O Salmo 16 nos diz: "Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente." Eu ouvi um pastor pregar sobre isso recentemente
Ele estava falando sobre as delícias da palavra de Deus e as delícias da pessoa que anda no caminho da justiça. Ele disse: não deixem o mundo olhar para nós e dizer: nós temos os prazeres e eles têm a miséria. Ao invés disso, deixem o mundo olhar para nós e dizer: eles têm os prazeres. Eu quero conhecer a fonte e o manancial dessas alegrias. Nancy DeMoss Wogemuth tem mostrado como ter um ano novo genuinamente feliz. O Salmo 1 nos mostra como é a verdadeira felicidade. E ela está nos conduzindo por meio desta série de 8 dias, chamada Como Desfrutar de um Feliz Ano Novo. Pequenas escolhas podem ter grandes consequências. Cada decisão sábia leva você em direção à verdadeira felicidade. E cada escolha não sábia leva para longe da verdadeira felicidade. Nancy explicará o porquê amanhã. Aguardamos você amanhã aqui no Aviva Nossos Corações. Se você ouvir o conselho do mundo e suas perspectivas e não aplicar discernimento, o que acontece é que você começa a aceitá-lo. Parece fazer sentido. Todo mundo pensa assim, todo mundo acredita dessa forma. O que você começa a aceitar, você eventualmente começará a seguir. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.